Olá a todos e a todas, aqui é Rodrigo Eberhardt. Iremos falar sobre biologia, endocitose e exocitose. Assunto muito legal, espero que vocês gostem bastante. Esse é um assunto fascinante, já remando, e com esse conhecimento vocês vão entender melhor como as nossas bilhões, trilhões de células trabalham normalmente para englobar alimentos, para excluir, expulsar produtos que não usam mais, e também aquisição de certas substâncias como LDL e outras. Então a gente vai ver isso nessa aula. Vamos lá. Bom, pessoal, endocitose vem do grego endon, que quer dizer dentro, e citos, cavidade, célula, cuitos, né? Bom, a endocitose é a entrada de macromoléculas e nutrientes grandes, pedaços maiores dentro da célula. Dentro da célula. E a gente vai ver hoje como isso ocorre. Então, endocitose, movimento de entrada de alimento para dentro da célula. Tá bom? Então, endocitose vem do grego dentro, cavidade para dentro. Então, nutriente que vai entrar para dentro da célula. Ok? Bom, muito bem, meus queridos. Aqui agora a gente vai ver, então, a primeira parte, que é a endocitose do tipo fagocitose. Então, relembrando, entrada de macromoléculas e nutrientes grandes, pedaços maiores dentro da célula. Então, fago quer dizer alimento. E citose, movimento que engloba o alimento. Então, fagocitose é o englobamento de alimento sólido, normalmente. Aqui, uma figura real, uma foto real, de uma célula englobando uma bactéria, pelo que parece. Ok? Bom, aqui vemos uma célula, pode ser uma célula animal, tá? Essa célula animal está englobando alimento. Veja lá, essa partícula de alimento ela vai ser englobada em vermelho aqui. Veja lá, aqui existe então uma invaginação. Invaginação celular. Então a célula ela abre como se fosse uma boquinha. Veja, aqui é o núcleo, as organelas dentro da célula. E aqui a célula está obtendo então essa vesícula. Depois a membrana plasmática, a MP, ela vai abrir e vai liberar então uma vesícula, um chamado fagossomo. Fagoéramos? Não, fagossomos. Aqui é um fagossomo que vai englobar bactérias e outras partículas, beleza? Bom, quando a membrana abre, a gente chama isso de pseudópodes, pés falsos. Englobam bactérias e outras partículas dos alimentos. A gente vai chamar de alimento. Então, o pseudópode, que é essa membrana, que vai abrir, é um prolongamento da membrana, então. O pseudópode é uma modificação da membrana plasmática para aquisição de alimento. Em aula, eu mostro como se fosse isso aqui. Ela abre, né? A célula está aqui, ela abre, ó. Ela vai abrir para a entrada de substâncias. Então ela tem esse movimento aqui, ó, tá? Um movimento de abertura, ó. Ela muda, depois abre, a vesícula entra para dentro da célula. Tá bom? É muito legal ver essa parte, que é muito importante, principalmente nos macrófagos, porque a gente sabe que existem movimentos de englobamento de bactérias que tentam atacar o nosso corpo, etc. Tá bom? Bom, continuando aqui, então a gente viu que fagocitose é um englobamento de macromoléculas, usando os pseudópodes, prolongamentos da membrana plasmática, que é a membrana, ela reveste as células, tá? Aqui em volta. Agora a gente vai ver que existem exemplos importantes no dia a dia. Por exemplo, o professor está dando aula
e o giz caiu no nariz dele. O que acontece? Existem células chamadas glóbulos brancos que englobam gizes, poeira, vírus, bactérias para dentro das células. Então, a célula está aqui o núcleo, aqui está a partícula a ser englobada. Depois o que acontece? Essa célula vai englobar essa partícula, tá? E depois vai adquirir essa substância. Então, é isso que acontece principalmente com os macrófagos, tá, queridos? Muito importante. São células que comem invasores do nosso corpo. Muito bem. Bom, no segundo caso, a gente tem a exocitose, que é a defecção ou defecação, pode até pôr defecação celular. É o ato de expulsão de substâncias, chamado também de clasmocitose. Citose, movimento celular, clasmo, eliminação. Os resíduos não digeridos são eliminados para fora das células. Isso é importante, ó. Liberando substâncias, ok? Comeu, liberou, ok? É sempre muito importante você saber isso. Através da membrana plasmática. Então há uma liberação. Aqui você tem o núcleo, as organelas, e aí usou o alimento, vai ser eliminado então com vesículas de excreção. Aqui é uma célula, como vocês podem ver, abrindo uma invaginação, um clasmossomo de liberação, também chamado de clasmossomo, tá? Muito importante, então, é um produto liberado então, para o meio externo, que é o leque ou o meio externo, ok? Importante saber isso. Beleza? Então, clasmocitose ou exocitose, exo, para fora, fora da célula. Então, eliminação para fora da célula. Eliminação ou mesmo expulsão para fora da célula. Exocitose. Maravilha! Aqui mais um exemplo de fagocitose. Aqui vemos um macrófago real, uma micrografia que eu vi na página da UFMG. Macrófago fagocitando bactérias. Aqui esses bastonetes verdes, bacilos verdes, são bactérias, tá? Em verde. Então a gente tem aqui mostrando então uma foto do macrófago englobando essas bactérias aqui, englobando, pondo para dentro essas bactérias, tá? Muito interessante então essa análise. Agora, uma visão geral, visão geral que nós vimos. Fago, então professor, englobamento de substâncias sólidas. Exo, expulsão. Aqui a gente viu o macrófago, um grande exemplo de fagocitose. Vamos ver agora a pinocitose. Pinocitose, englobamento de partículas pequenas, normalmente líquidos. Engloba líquidos, tá? Então você tem a célula, vendo a célula aqui, uma célula, pode ser animal, uma célula protozoário, um macrófago, e ela vai englobar, ela vai criar uma invaginação da membrana plasmática, ok? Plasmática, e aí ocorre a entrada do líquido. E aí você tem um pinossomo que depois vai ser digerido lá pelos lisossomos ou mesmo adquiridos dentro do citoplasma para fazer parte das células, etc. Beleza? Então, a expulsão dos líquidos também se dá por plasmocitose, abre-se uma invaginação e liberação desse líquido de outros líquidos não usáveis mais. Existe um outro caso, o quarto caso, que é a endocitose, mediada por proteínas receptoras, chamados receptores de membrana. O caso clássico é o LH,
DL, tá? O LDL que foi elucidado mesmo nos anos 80, prêmio Nobel, né? Michael Brown e o outro colega dele. Lipoproteína, LDL, transporta colesterol para o fígado. Então existe um caso em que as células, o LDL então é o Low Density Lipoproteína, lipoproteína de baixa densidade. Ele vai causar normalmente, o acúmulo desse lipídio pode causar o que a gente chama de aterosclerose, ou entupimento das artérias, que pode causar infarto, aterosclerose e AVC, acidente vascular cerebral. Como que é o mecanismo dessa ação? Como que a gente consegue então englobar esse colesterol que a gente come nas gorduras, nos alimentos gordurosos, na carne, nos ovos, etc. Como a gente consegue englobar isso naturalmente? Bom, existem dentro da membrana plasmática de algumas células nossas receptores, tá? Esses receptores, proteína receptora, de LDL, especificamente para esse colesterol, para essa lipoproteína que carrega colesterol. Existem como se fossem Yzinhos, anteninhas, que ficam na membrana plasmática, fora da célula, para fora da célula, de dentro para fora, que vai captar esse LDL e vai colocar para dentro esse LDL, para não ficar aderido às paredes das artérias. E aí vai formando-se aqui proteínas de clatrina. Clatrina são proteínas que vão fechar e vão formar uma vesícula. Essa vesícula, vista aqui em 3D, ela vai então ser digerida dentro da célula para a produção da própria membrana plasmática, de outras substâncias importantes como hormônios, etc. Né? A base de colesterol, como a progesterona, estrógeno e a testosterona. E esse receptor de LDL ele é super importante, porque às vezes algumas pessoas têm mutações genéticas no DNA que fazem uma má proteína, uma proteína que não consegue captar de forma adequada o LDL, que é o mau colesterol, vamos dizer assim, conhecido como colesterol ruim. Então pode acontecer que as paredes das artérias, aqui é uma artéria, ela vai captar uma grande quantidade de gordura, e essa gordura vai começar a inflamar aqui a artéria, causando então o que a gente chama de entupimento, uma arteriosclerose, ou aterosclerose, que é o que, professor? É um entupimento de artérias importantes, como a que irriga o miocárdio, que é o coração. O coração não pode falhar, se tiver um entupimento, morre a artéria, morre o tecido cardíaco e pode acontecer o que a gente chama de infarto, que é a morte do tecido cardíaco, podendo levar à falência do órgão, e aí a parada do batimento cardíaco. Então, só relembrando aqui, esse é um tipo de fagocitose que envolve então um receptor, que é uma membrana, uma proteína receptora. Olha que beleza! Que aqui no caso vocês podem ver aqui uma fotinha aqui da 3D das proteínas, da estrutura quaternária dela, terciária, né, dessa substância. Só relembrando, o LDL tem um outro colesterol importante que é o HDL. O HDL é o bom colesterol, colesterol bom. E o LDL é o mau, colesterol mau, colesterol ruim, tá? Ou mau colesterol. Por que ele é um mau colesterol? Como ele tem baixa, com excesso de colesterol no sangue, pode acontecer uma hipercolesterolemia. Acredita-se que ocorre então uma falha no sistema de reconhecimento dos receptores de LDL. Não consegue colocar para dentro. E aí ocorre o quê? Um acúmulo de colesterol, que a gente vulgarmente chama de gordura, que é um tipo de lipídio,
que vai entupir as artérias, causando problemas circulatórios, tanto no cérebro, em outros lugares, como no coração ou em outras partes do corpo, tá bom? Então, super importante a gente saber esse tipo de movimento que ocorre dentro das células. Aqui a clatrina, que é muito importante, uma proteína, uma rede de proteínas que vai englobar, então, junto com os receptores, englobar, então, o LDL, que vai ficar aqui dentro. Ó. Ele vai encaixar lá dentro e vai ser digerido dentro da célula. Isso é importante para manter a saúde do corpo e evitar exatamente esse problema aqui, que é o entupimento das artérias, causando então infartos, AVCs, etc. Recentemente um amigo do meu pai, grande amigo, um irmão do meu pai quase, tio Evaldo, ele sofreu um infarto, mas está bem, já está recuperado, tomou um medicamento para tentar obstruir, e existem hoje stents, que são como se fosse uma malhazinha de aço, que ela é inflada e ela infla a artéria, deixando o sangue passar novamente. E aí o sangue volta a fluir, isso é chamado de stent. Tá? Então uma gradinha, como se fosse uma... Sabe aquelas redinhas de laranja que fica em feira? Laranja, ela abre e deixa o sangue passar pelas artérias. Isso é super interessante, muito legal. Foi o que salvou também o amigo do meu pai, amigo nosso, da família, Evaldo, e tantas outras milhões de pessoas no mundo inteiro. Uma homenagem aqui ao amigo do meu pai, que está bem agora de saúde, que bom, né? Bom, a revisão então, o resumo, fagocitose, englobamento de sólidos, partículas como bactérias e vírus, pinocitose, líquido, exocitose, defecação celular, eliminação de substâncias que não foram digeridas ou que não são mais necessárias, e a endocitose mediada por receptores, no caso da LDL, para manter baixa quantidade de colesterol dentro das nossas células. Olha como o corpo é fantástico, né, gente? A gente tem uma defesa do corpo, que é os macrófagos, que englobam inimigos invasores, como bactérias, que podem causar doenças, e também excesso de colesterol, no caso, o LDL. A pinocitose, englobamento de líquidos, e a plasmocitose, ou exocitose, eliminação de substâncias. Muito interessante, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenha aumentado o conhecimento de vocês para o Enem, no ensino médio, ensino fundamental e mesmo superior e técnico, todas as áreas, mesmo na faculdade quem tiver, ou no ensino fundamental, esteja estudando em todos os níveis. Grande abraço para vocês, façam esportes, comam bastante fibra, comam frutas, evitem cigarro, bebidas alcoólicas, drogas, etc., para eliminar esses problemas. Grande abraço a todos, até a próxima aula. E saia do sedentarismo, faça exercícios. Tchau, tchau. Que eu diga, né? Tem que sair da cadeira aqui um pouco. Tchau, tchau.